O Viseu Kobe já estava praticamente fechado, o Hugo já está de saída, e aí teve uma reviravolta e o Hugo acabou rechaçando a proposta dos japoneses para poder adquirir, né, um percentual do passe e levar o Hugo para poder jogar no Japão. Alegou aí, pelo que circulou, problemas com relação, né, a problemas familiares. A galera começou a brincar que é a mãe dele, que é a sogra do Vitor Pereira. Mas, enfim, brincadeiras à parte, ele acabou alegando e aí isso acabou, né, sendo desfeito. Só que o Hugo nem relacionado foi ontem. A gente já viu o Matheus Cunha como substituto ali imediato do Santos. E isso, por si só, já deveria nos dar um indício. Ou ele vai conseguir uma negociação e vai conseguir um outro local para jogar, ou eu, Alan, acredito que ele terá pouquíssimas chances, né, no Flamengo 2023. Eu acho que o Hugo precisa oxigenar, precisa de novos ares. O melhor para a carreira dele, para ele mesmo, vai ser buscar um novo espaço num outro clube. No Flamengo, eu acho que a era Hugo, né, Hugo Neneca já chegou por fim. E aí, o que eu acho vai depender das condições financeiras. Talvez ele, né, e o Benfica consiga igualar as condições financeiras que eu levaria lá para o Japão, levando para Portugal. É verdade que se eu tivesse no lugar do Hugo e tivesse duas praças para jogar, uma no Japão, outra em Benfica, ou em Portugal, melhor dizendo, eu iria optar por Portugal. Por mais que a língua não seja exatamente igual à nossa, você consegue ter um entendimento e vai ser muito mais fácil para ele se adaptar ao idioma local. Então, eu iria para Portugal sem sombra de dúvidas, tá? Mas isso depende do goleiro, e sem falar que se trata do Benfica, um grande clube de Portugal. Se ele vai ter, igual o Nuno colocou aí, tempo, profissionais que vão dar uma atenção especial, eu já falei. Ele tem características muito positivas. Ele tem dom para ser um grande goleiro, talvez um dos maiores goleiros do mundo. Não vou retirar o que eu disse. Porém, existe algo que se faz necessário, que é o jogador querer. O jogador está propenso a abdicar dos prazeres da vida para que ele possa sim se desenvolver, para que ele possa se transformar no grande jogador que ele já deu mostras que ele pode vir a ser. Então, depende muito mais dele. Se ele for um cara focado, e em Portugal ainda tem isso, né? Portugal, os caras são muito rígidos, são muito cri-cri com a questão de cumprir regras. Depois de 7, 8 horas, os caras não podem nem estar na rua, os caras não podem estar jantando, não podem estar fazendo nada. A gente já viu o Wendel, que foi um jogador que a gente já até cogitou aqui no Flamengo, volante, né, tendo problemas por estar jantando depois de 8 horas da noite, foi visto e acabou tomando punição. Então, lá as coisas são muito mais, com relação à regra, são muito mais fortes do que aqui no Brasil. Então, ele vai ter que entender que ele vai ter que mudar completamente a postura dele, principalmente fora de campo. Ele vai ter que cumprir regras, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que trabalhar de forma séria para, quem sabe, atingir o potencial que tem. Me agrada, torço, inclusive para que entre dinheiro nos cofres rubro-negros. E aí, Renanzinho, o que você acha dessa notícia aí que o Vene Casagrande trouxe antes de iniciarmos a live com relação aí uma possível ida do Hugo, goleiro rubro-negro, para Portugal, para o time de Benfica? A gente na live que eu fiz com o Cleito também, a gente falou sobre, óbvio que era um tema recente, porque a gente estava falando dele rejeitando a ida para o Vissel Kobe, e a gente estava até tentando entender, decifrar o porquê que ele tinha rejeitado a não ida lá para o Vissel Kobe, né? E aí foi até uma pergunta que eu fiz para ele, que eu também tinha feito para o Rodrigo numa live que eu fiz com o Rodrigo sobre isso, que era o seguinte: se você fosse um goleiro do Vissel Kobe e você tivesse uma proposta do Flamengo, o que você faria? Você iria para o Flamengo? Acho que a maioria dos jogadores pensaria em ir para o Flamengo, que é um clube que tem muito maior relevância, enfim. A tua chance de prosperar na carreira indo para o Flamengo é maior. Para o Hugo, isso é um pouco diferente, porque aqui ele já se deu mal, já fracassou, e aqui ele já não vai ter mais espaço. Por mais talentoso que ele pudesse ser, e eu consigo reconhecer algumas características que o fazem... Na verdade, não o fazem ser um grande goleiro, mas dão ferramentas para que, se ele quiser, se ele trabalhar para isso,
ele consegue ser um goleiro diferente daquilo que a gente consegue ver normalmente por aí. Que ele é um cara que tem uma estatura grande e nem por isso ele é lento. Então, isso são duas características que, para um goleiro, é difícil de reuni-las, mas se você reunir essas duas características e o cara tiver foco no trabalho, em desenvolver as habilidades, em superar as carências que ele vai ter, as deficiências que ele vai ter, a chance de um desfecho positivo é grande. Vai virar um jogador de seleção? Vai virar o melhor goleiro, um dos melhores do mundo? Talvez não, mas vai ser uma carreira de sucesso. Não vai ser, provavelmente não seria em escala global, mas seria uma carreira de sucesso se ele focasse para isso. Talvez essa oportunidade de ir para Portugal já tivesse se instalado ali nos bastidores, e isso o fez recuar. Isso pode ter acontecido, a gente não sabe, a gente não tem acesso aos bastidores, então talvez essa notícia já tenha sido entregue para ele antes de ter sido entregue para o Venir, né? Então, eu acho que nesse caso, pensando na carreira, para ele é muito melhor ele rejeitar um Vissel Kobe, e sendo que ele já tinha aceitado, sei lá, um dia antes. Então, essa questão de ter um problema pessoal que surge em 24 horas, assim, é um pouco complexo de você acreditar, né? Mas o que agora me parece fazer mais sentido é ter tido já alguma sondagem para ir para o Benfica, e aí eu concordo contigo, irmão. Se o cara tem uma oportunidade de jogar na segunda prateleira do principal centro do futebol, que é a Europa. Na segunda prateleira, Benfica, porque o Benfica não consegue competir com os gigantes atualmente lá e ser um protagonista na Europa. Em Portugal a gente sabe disso. Se ele consegue ir para lá, vai ter uma menor adaptação de língua, vai ter até uma menor adaptação de costumes no dia a dia ali. O que ele tem a ganhar é justamente se distanciar de várias distrações que ele muito provavelmente tem no Rio de Janeiro. E aí, se só restar para ele trabalho, tem grande chance dele conseguir recuperar a carreira lá. Ele vai ser obrigado a entrar no ecossistema que lá tem, que lá vai ser oferecido para ele, que é trabalhar, ser competitivo, respeitar as regras integralmente, descansar, porque isso é importante para o atleta. A gente não sabe até que ponto um cara no Rio de Janeiro com grana e com saúde consegue descansar no Rio de Janeiro. Então, tudo isso pode favorecer muito